Sou um ex-satanista, liberto pelo poder do sangue de Jesus. Antes de eu nascer, meus pais fizeram um ritual em seus corpos a pedido de um grupo de feiticeiros. Por meio desse ritual, meu pai se masturbou em uma tigela. Naquela noite, eles coletaram seu material genético e fizeram bruxaria com o sêmen do meu pai. E deram para minha mãe injetar em sua parte íntima. Esse sêmen foi consagrado a Satanás para nascer como seu filho no ventre da minha mãe. O sêmen não morreu e estava vivo. Posso dizer que tudo foi permitido por Deus. Aquele material genético não morreu por milagre para viver e contar esse testemunho. Depois que minha mãe injetou o sêmen consagrado, fizeram um ritual na barriga dela me oferecendo. Minha mãe foi escolhida para ser a mãe do filho do diabo. O ritual era forte e era feito à noite. Um mês depois, ela sentiu sintomas de gravidez. Eu nasci através de um ritual de sêmen e comecei a participar de bruxaria desde os 7 anos de idade. Meus pais me incentivaram em rituais macabros, me iniciando no mundo da magia. Meu pai morreu escravizado por Satanás. Minha mãe abandonou a bruxaria e se converteu a Jesus. Meu irmão era ladrão e foi assassinado pela polícia. Minha mãe foi convertida por 2 missionários norte-americanos que vieram em missão aqui em Mutare. Minha mãe evangelizava e orava por mim. Eu já tinha 20 anos. Estava imerso na magia negra e nos poderes das trevas. Eu sentia um ódio profundo pelos 2 missionários que haviam resgatado minha mãe do obscuro mundo da bruxaria. Comecei a me aprofundar em meus rituais e comecei a beber sangue de cobras e ratos. Satanás estava me dizendo através dos sonhos o que eu deveria fazer para me tornar seu filho com superpoderes. Toda noite, quando eu estava dormindo, uma energia negativa entrava em minha mente me fazendo sonhar que estava falando com Satanás. Ele me disse para matar todos os cristãos que estão atrapalhando sua obra. Comecei a enviar magias poderosas para matar os missionários. Um cristão que dirigia um carro com 2 missionários saiu ileso dos meus feitiços. Isso me assustou. 2 anos atrás, um missionário brasileiro chamado Tiago veio fazer a missão aqui no Zimbábue. Eu tinha jogado um feitiço de morte poderoso. Ele não morreu e ficou doente por 1 semana. Quando ele melhorou, ele voltou para o Brasil. Este missionário tinha convertido várias pessoas aqui no meu país. Sua partida foi uma vitória para mim. Sem aquele missionário, o plano de Satanás foi permitido progredir. Deus permitiu que o feitiço o alcançasse para provar sua fé. Sua missão espinhosa testou sua fé para ver se ele continuaria ou o faria desistir. Recebi essa revelação depois que me converti a Jesus. Quando eu estava profundamente imerso no mundo escuro das trevas, eu não entendia por que o missionário Tiago não morreu depois que o feitiço foi lançado sobre ele, para causar a sua morte. Ele ficou doente, deixando-me curioso para saber o que protegia esses crentes. Isso me intrigou, e isso me fez fortalecer minha aliança satânica para ganhar mais poderes diabólicos. Em uma visão, vi uma escada que começava na terra e descia para as profundezas terrestres. Eu estava descendo as escadas. Cada degrau que eu descia, eu me aproximava mais do inferno. Eu continuei descendo e recebia todo o poder do inferno. Eu estava me revestindo com os poderes das trevas, recebendo capacitação infernal. Lancei feitiços em todos os cristãos que vinham evangelizar na minha região. A comunidade pobre da minha aldeia estava se convertendo, e o número de cristãos estava aumentando. Comecei a atacar vários cristãos com feitiços de morte. Tive sucesso. Matei muitos evangélicos com enfermidades terríveis. Os demônios disseram: "Ataquem esses. Eles não estão vestidos com a armadura do seu Deus." Eu obedeci a essa ordem e obtive muito sucesso. Alguns não consegui eliminar e acabaram apenas adoecendo, mas logo se recuperaram. Os demônios passavam todas as informações sobre os cristãos para mim. Eles diziam: "Ataque este cristão." Eu realizava feitiçaria, lançando pequenas esferas negras como se fossem tiros, que atingiam esses crentes. Doenças malignas contaminavam seus corpos.
Esse é o preço que muitos cristãos pagam ao desafiar os poderes da bruxaria sem viver uma vida santa. Se você ainda não renunciou ao mundo e planeja fazer missões na África, não vá, pois poderá ser atacado por demônios. Alguns cristãos, no entanto, não podiam ser mortos ou afetados por doenças. Eles permaneciam intocados e nada lhes acontecia. Eu via o selo do Espírito Santo sobre eles. Havia uma bola de fogo em suas vidas. Pedi aos demônios que revelassem o segredo desses homens. O espírito maligno abriu meus olhos e vi crentes vestidos com armaduras brancas, couraças, escudos, capacetes e proteções, como cavaleiros de guerra, com suas armaduras brilhando. O espírito maligno disse que esses crentes estavam protegidos por armaduras celestiais e que os feitiços não podiam atingi-los devido a essa proteção. De forma geral, mais da metade dos cristãos estavam com armaduras incompletas, alguns sem capacete, outros sem couraça e alguns sem escudo. Aqueles que estavam sem partes da armadura eram atingidos pelos feitiços nas áreas desprotegidas. Já os que não tinham armadura alguma estavam expostos, desprotegidos, e muitos acabavam morrendo. Sempre que eu queria matar um crente, verificava primeiro se ele estava usando armadura. Aqueles que estavam vestidos com a armadura de Deus não eram afetados pelos meus ataques. O espírito maligno que estava em contato comigo disse: Você precisa aperfeiçoar seus poderes. A legião do ar e da terra está sob seu comando, e você pode fazer o que quiser. Eu sou uma autoridade espiritual que comanda legiões, e você também é uma autoridade que comanda uma legião. Nossa autoridade é equivalente. Você é filho de Lúcifer, e ele o escolheu desde o ventre de sua mãe para realizar a sua obra. Quando sua mãe estava grávida, ofereceu um sacrifício a Lúcifer, bebendo o sangue de animais, e você se alimentou desse sangue dentro do útero. Você se tornou especial para o nosso Pai. Você é nosso Messias, e toda a obra do nosso Mestre e seus propósitos estão em suas mãos. O Principado do Zimbábue aparecerá para você personificado como um ser humano, através de um ritual poderoso. Você ainda não está preparado espiritualmente para se aproximar do príncipe. Sua presença é tão assustadora que fará seu corpo tremer quando ele se aproximar. 2 dias depois, não perdi tempo e fui ao cemitério. Ao chegar ao portão do cemitério, fui recebido por um demônio. Abri um túmulo e tive relações sexuais com o cadáver de uma pessoa. Essa mulher estava morta há 2 dias. Pratiquei necrofilia. Os demônios vieram até mim e me disseram o que fazer. Após o ritual, senti-me carregado de energia negativa. O Principado do Zimbábue apareceu para mim. Ele era alto e forte, assumindo a forma de um homem. Ele pegou minha mão e voamos para a grande cidade de Harare. Ele me levou por várias cidades, até que fomos transportados para outro lugar. Lá, ele me levou ao prédio mais alto e disse: Vou lhe dar fama, dinheiro e muito sucesso em sua carreira se você cumprir o grande plano do nosso mestre. Forme um exército para o nosso Pai, e ele guiará e orientará essas pessoas sobre o que fazer. Revelaremos todos os nossos planos, e você escreverá um livro de feitiçaria para que eles pratiquem. Aqueles que lerem este livro terão suas mentes dominadas e seus corações corrompidos. Eu lhe darei as revelações para escrever. Quando o livro estiver pronto, você se tornará mundialmente conhecido. Aquele príncipe das trevas me transportou de volta à minha cidade. Ele derramou óleo sobre minha cabeça, me ungindo com a unção das trevas. Senti uma força tomar conta do meu corpo. Recebi uma cobertura maligna e vi um manto infernal cobrindo meu corpo. Aquele óleo me permitiu viajar para o inferno, ainda em vida. Ninguém entra no inferno com o corpo de carne, pois é um lugar espiritual. Se não fosse pelo óleo que o Principado derramou sobre mim, eu não conseguiria entrar. Também acredito que foi permissão de Deus que me deixou entrar naquele lugar. Eu e o Principado seguimos um caminho que descia, e quanto mais avançávamos,
mais larga a estrada se tornava. Chegamos a um portão que se abriu sozinho e, quando entramos, ele se fechou. O lugar era escuro, iluminado apenas pelo fogo vermelho. As almas estavam presas ali, gritando incessantemente. Todos ali não tinham corpo de carne, eram apenas espíritos. Eu era o único com corpo de carne, protegido por uma cobertura maligna que evitava que meu corpo derretesse no calor do inferno. A temperatura daquele lugar era extremamente alta, ultrapassando os 500 graus Celsius. O principado ao meu lado disse: Nosso pai quer vê-lo. O demônio me conduziu por vários vales do inferno, até chegarmos ao trono negro. Vi Satanás sentado ali. Ele não estava na forma de um monstro, mas como um homem bonito, de aparência perfeita. Ele disse: Meu filho, escolhi você para uma missão na terra. Entre nas igrejas, corrompa suas doutrinas e espalhe mentiras entre os cristãos. Meus inimigos são os crentes, não as pessoas do mundo. Os cristãos causaram muitos danos ao longo da história. Conquistei muitas almas de crentes, enganando-os. Eu os confundi usando a própria Bíblia. Satanás me mostrou uma Bíblia e disse: Esta Bíblia contém nosso ensino. Ela foi adulterada. Estamos enganando a todos com nossa teologia enganosa, que não prega contra o pecado. Nossa teologia liberal afirma que nada é pecado, e muitos caíram nesse ensino. A teologia da predestinação para a salvação é nossa invenção. Estamos usando a própria palavra de Deus para enganar, utilizando as armas dele contra os próprios seguidores. Uma pequena distorção na palavra muda o significado da mensagem, e você será um instrumento de engano que trará muitos para cá. Usei teólogos e livros para espalhar falsidades e bíblias adulteradas para enganar muitos. Olhe para a esquerda do vale e veja os cristãos aprisionados. Nos tempos atuais, é fácil ganhar as almas dos cristãos para o inferno. No início da igreja na terra, era difícil. Os primeiros cristãos eram mais prudentes e espirituais, verdadeiros santos que nos causavam muitos problemas. Agora você deve voltar à terra e cumprir sua missão. Vi muitas almas de cristãos no inferno, exibidas por Satanás como troféus. As almas de pessoas que não são crentes têm pouco valor. Os demônios não lutam por elas. Já as almas dos cristãos são prioridade, e os demônios recebem recompensas no inferno por cada cristão que conseguirem. Eu disse: Pai, deixe-me reinar com você no inferno e eu cumprirei sua missão. Ele respondeu: Você não pode reinar neste estado. Seu corpo de carne não pode suportar a eternidade no inferno, nem a pressão atmosférica deste lugar. Você ainda está em carne, e ela apodreceria se você permanecesse aqui mais de um dia. Seu corpo não é eterno, e seu reino ainda não chegou. Quando morrer, você reinará comigo e se sentará ao meu lado. Satanás me entregou um ferro em brasa e ordenou que eu torturasse uma alma. Comecei a atormentá-la e ela gritava de desespero. Toda a maldade do inferno tomou conta do meu coração. O prazer que eu sentia ao torturar aquela alma me inundava. Satanás disse: Quando você estiver aqui comigo, torturará muitos cristãos que estão aprisionados neste lugar. O príncipe me levou de volta à terra. Fiquei mais forte depois de falar com Satanás face a face. Decidi testar meus poderes e pedi aos moradores da vila que me trouxessem um animal morto. Eu queria aumentar a fé das pessoas em mim ressuscitando os mortos. Eles trouxeram um homem que havia morrido um dia antes e ainda não tinha sido enterrado. Jogaram o corpo perto de mim. Fiz um círculo de fogo e coloquei o cadáver dentro dele. Realizei um ritual e o corpo começou a flutuar. Vi demônios levantando o corpo morto. As pessoas ficaram espantadas ao ver o cadáver flutuando. Uma legião de demônios possuía aquele corpo, fazendo o homem caminhar sem vida. As pessoas aplaudiram, acreditando que o homem havia ressuscitado. No entanto, o cadáver caminhou cerca de 20 metros e então caiu ao chão, para a decepção das pessoas. Os demônios saíram daquele corpo, provando que Satanás não pode ressuscitar ou dar vida aos mortos. Jesus é a vida, e o espírito da vida está em suas mãos. Somente ele pode fazer uma pessoa voltar à vida. Fiquei decepcionado, pois queria ter o dom de dar vida. Como a vida está no sangue,
Pensei em realizar um ritual de sangue para obter esse poder. No dia seguinte, fiz um ritual doando meu próprio sangue. Estava fraco pela perda de sangue e minha visão ficou turva. Caí no chão inconsciente e meu espírito deixou meu corpo. Um demônio apareceu e me levou até uma igreja. Ele disse: Várias pessoas aqui estão brincando com Deus e fingindo ser cristãs. Minha visão foi aberta e pude ver manchas escuras em muitas pessoas. O coração e a mente de muitas estavam cheios de escuridão. Deus conhece a intimidade de cada pessoa e Ele me permitiu ver o interior de cada uma delas. Perguntei ao demônio que estava comigo se ele podia ver o que eu via. Ele disse que não, mas afirmou que conseguia tocar as pessoas espiritualmente fracas. Perguntei: se você não consegue ver o interior de uma pessoa, isso significa que ela não tem Deus? Ele respondeu: Através da sensibilidade espiritual, eu sinto o pecado neles. O pecado fede, eu cheiro e me aproximo da pessoa que está em pecado. Se eu não sinto o cheiro do mal, eu não me aproximo porque eu sei que essa pessoa está limpa e purificada pelo sangue do seu Deus. O diabo começou a apontar para pessoas na igreja que, segundo ele, exalavam o fedor do pecado. E todos aqueles que ele apontava tinham uma mancha escura no interior, que só eu podia ver. O demônio disse: Muitos aqui têm suas mentes contaminadas pela pornografia. Quando olhei para as cabeças de muitos, percebi que suas mentes estavam tomadas pela escuridão. Suas mentes eram puro breu e o espírito maligno entrou nelas. O demônio disse que eu poderia destruir 90% daquela igreja somente com magia negra, e começou a apontar vários crentes que estavam em pecado. Ele apontou para 8 pessoas e disse: Contra aqueles não podemos tocar, pois são as primícias desta igreja, o dízimo do seu Deus. Eles são os 10% que estão impedindo que toda a igreja seja destruída. Eles vivem orando e se consagrando. Eles são os baluartes deste lugar. Aquela igreja tinha 80 membros, dos quais 8 eram intocáveis. Acordei no hospital, enfraquecido pela perda de sangue e com pressão alta. Depois, voltei para casa. No dia seguinte, um demônio apareceu para mim e meu espírito o acompanhou. Fui levado ao ar para me encontrar com milhões de demônios. O demônio disse: Este aqui é Ronald. Ele é um dos nossos. Ele não deve ser visto como um ser humano, pois é um demônio encarnado na terra. Ele é filho de Satanás e já está condenado como nós. Ele trabalhará conosco, causando destruição de todos os tipos. Eu e uma legião de demônios entramos em uma igreja e estudamos cada pessoa e suas fraquezas. A maioria das igrejas no Zimbábue estava em pecado. Poucos fiéis seguiam o verdadeiro evangelho. Todos os dias, meu espírito deixava meu corpo para se encontrar com os demônios no ar. Um dia, eu estava no ar com uma legião de demônios quando anjos desceram do céu com suas espadas. Esses anjos guerreiros iniciaram uma batalha contra a legião que estava comigo. Os demônios fugiram e me deixaram sozinho. Pensei que aqueles anjos me atacariam como fizeram com os demônios. As lâminas de suas espadas eram extremamente afiadas. Eles se aproximaram e disseram: Nossa guerra é contra os demônios, e as almas são preciosas e amadas por Deus, pois foram compradas com o preço do sangue divino. Observando a atitude dos anjos, percebi que, embora Deus odeie o pecado, Ele ama o pecador. Os anjos voltaram ao céu, mas um deles ficou comigo. O anjo disse: O Senhor permitiu que seu espírito deixasse o corpo e caminhasse com os demônios, entrando nas igrejas para ver o pecador escondido em cada vida. Sua visão foi aberta para enxergar o que ninguém pode ver. Tudo isso foi permitido por Deus. Ele o escolheu das trevas para revelar os segredos ocultos dos demônios. Naquele dia, percebi a força dos anjos ao derrotarem as legiões de demônios que estavam comigo. Mas eu tinha um pacto com meu pai, Satanás. Estava conectado a ele desde o nascimento. Havia um vínculo espiritual entre pai e filho. Ofereci dinheiro para ter relações com uma garota virgem.
com o objetivo de gerar um novo filho de Lúcifer. Invoquei um espírito maligno para entrar em meu corpo durante o ato sexual. Fiquei possuído durante o ato. A garota foi embora, e uma semana depois ela engravidou. Eu sabia que a criança seria filha de Lúcifer. Estava possuído por um espírito maligno que acreditava ser Lúcifer. Não me lembro do ato sexual enquanto estava possuído. 9 meses depois, a criança nasceu morta. Paguei uma alta quantia para que a mãe da criança não enterrasse o corpo e me entregasse. Alimentei-me do sangue e da carne da criança, pois era consagrada a Lúcifer. Sentindo nojo, convoquei todos os feiticeiros para uma reunião e discutimos o assunto. Um dos feiticeiros disse que não estava nos planos de Lúcifer que aquela criança nascesse, pois eu não era a pessoa certa. Deveria ser um menino virgem em meu lugar. Escolhemos um menino virgem para ser um instrumento de Satanás, além de uma garota virgem, e ambos foram pagos para gerar uma criança. Satanás se incorporou no menino e teve relações com a garota, que engravidou alguns dias depois. Não sabíamos se o espírito maligno realmente o possuía, mas ele se apresentou como o próprio Lúcifer. Fizemos uma celebração para Lúcifer, celebrando a gravidez da garota. Eu registraria a criança em meu nome. 3 meses depois, a garota caiu e bateu a barriga, perdendo a criança, o que nos deixou frustrados. Hoje sei que Deus não permitiu que essa criança nascesse. Fiquei furioso e queria me vingar pela má sorte. Realizei rituais de bruxaria nos rios para que demônios possuíssem os animais aquáticos. Os peixes se tornaram agressivos e começaram a atacar os pescadores. Os peixes se agarravam nas redes de pesca, algo que não acontecia antes. Um pescador foi atacado por um grande peixe que quase lhe custou a vida. Os crocodilos ficaram mais astutos e começaram a virar barcos na água. Muitos pescadores foram devorados pelos crocodilos. Os animais aquáticos ficaram agitados e as águas dos rios mataram muitos, fazendo-os se afogar. Um demônio das águas puxou pessoas para o fundo do rio. Meu ritual na água estava funcionando. Meus feitiços eram tão poderosos que atacavam pessoas à distância, mesmo que estivessem em outros países. Consegui fechar muitas igrejas usando bruxaria de alto nível. Alguns pastores, tomados pelo medo, foram forçados a fazer um pacto comigo através de rituais. Nesse pacto, eles poderiam continuar suas igrejas e adorar seu Deus, desde que entregassem as almas de suas ovelhas aos demônios. Esses pastores me pagavam o dízimo da renda da igreja. Eu usava todas as ofertas, inclusive as que vinham do sacrifício dos pobres. Os pastores que aceitaram essa aliança comigo não se importavam com as ovelhas, apenas com o lucro. Usavam a obra de Deus como um negócio. Aqueles que não aceitaram o pacto e tentaram continuar suas atividades pastorais, enfrentaram bruxaria intensa e não resistiram à opressão demoníaca. Eles acabaram fechando suas igrejas e foram embora para nunca mais voltar. Eu zombava do Deus dos crentes e não acreditava nele. Achava que meus demônios eram mais fortes. O que me deixou intrigado foi ver aqueles anjos derrotando a legião de demônios que estava comigo. Quem teria criado esses anjos? Eu precisava de uma resposta para entender por que eles eram mais fortes do que os demônios, que mentiam ao dizer que Lúcifer era o Criador. Sacrifiquei 66 galinhas pretas e 13 cabras pretas no dia 11 de setembro. Dias e numerologia são importantes no satanismo, e eu realizava rituais toda sexta-feira. Esse sacrifício foi especial, e levei meses para juntar todos esses animais da mesma cor. Após o ritual, invoquei Lúcifer para que se materializasse diante de mim. Eu tinha muitas perguntas a fazer. Ele apareceu em minha casa e disse: "Onde está a criança, o filho que deveria ser meu anticristo? Você teria sido o maior feiticeiro africano se não tivesse falhado." Eu era um feiticeiro respeitado, ganhava muito dinheiro com magia negra. Tinha 5 casas, cada uma em uma cidade diferente. Comprei casas em Harare, Kadoma, Chegutu e Bunduda. Eu também tinha 3 carros e outros bens.
tudo adquirido à custa das vidas que destruí. As pessoas me pagavam caro para matar, arruinar vidas e deixá-las na miséria. Meu dinheiro era manchado de sangue, e muitas almas estavam no inferno por minha causa. Quando me converti a Jesus, vendi todas as propriedades que foram compradas com esse dinheiro e doei tudo a uma instituição de crianças abandonadas ligada a uma igreja. Satanás se materializou novamente e me pediu uma garota virgem. Seu plano era criar uma geração satânica através da fertilização demoníaca de uma virgem. Enganei uma garota, prometendo-lhe um emprego, e a levei para Satanás. Quando ele tentou se aproximar dela, se afastou e disse: Não posso tocá-la, ela é ungida. Ela é escolhida pelo homem que reina no céu. Surpreso, eu perguntei: Pai, você é o mais forte, como pode dizer que há alguém mais poderoso que você? Quem é esse homem? Qual é o nome dele? Satanás respondeu: Yeshua HaMashiach. Eu fiquei furioso e disse: Gastei muito dinheiro com esse ritual, acreditando que você era o mais forte. Fiz sacrifícios para você. Essa garota não é especial, é apenas pobre. Satanás me olhou com raiva e disse: Quem é você para falar comigo assim? Ajoelhe-se e peça perdão. Eu respondi: Você não é mais o meu Deus. Se há um Deus mais forte que você, eu quero servi-lo. Não vou me ajoelhar diante de um Deus que teme uma garota indefesa. Satanás, furioso, tocou meu estômago com seu dedo e disse: Quem vai gerar um filho é você. Isso vai te ensinar a nunca mais me desafiar. E então ele desapareceu, deixando uma névoa negra no teto. A garota, que era serva de Deus, foi embora assustada, mas nada aconteceu com ela. Entretanto, minha barriga começou a inchar. Naquela noite, 3 demônios me visitaram, cada um com um chicote. Um deles disse: Você nunca mais se rebelará contra nosso mestre. Ele é seu pai. Nós, que somos maiores, nunca o desafiamos. Quem você pensa que é? Apenas um mortal. Eles me chicotearam a noite inteira. Passei vários dias na cama, com feridas, doente e com febre. Minha mãe, que é cristã, veio me visitar. Ela preparou remédios caseiros para cuidar de mim e pregou o evangelho. Eu disse a ela que Jesus não era forte o suficiente, pois os pastores me temiam e faziam pactos comigo para não serem afetados pelos meus feitiços. O Deus deles parecia fraco, incapaz de derrotar um homem de carne. Eu queria servir a um Deus mais poderoso que meus deuses. Fui ao hospital e o médico perguntou: Quem te fez isso? Eu disse que fui atacado por um grupo de homens. O médico notou um caroço no meu estômago. Após exames, ele me informou que eu tinha um tumor. Lembrei-me que Lúcifer havia tocado meu estômago e dito que eu geraria um filho. O médico recomendou quimioterapia, mas eu não voltei. Em vez disso, fiz um ritual para me curar. Minha mãe ficou preocupada, pois minha saúde estava piorando. Fiz vários rituais de cura, mas o tumor continuou a crescer, até o tamanho de uma laranja. Eu sabia que os espíritos haviam me abandonado, pois não conseguia curar a mim mesmo. Já havia curado muitas pessoas de doenças graves, mas agora meu corpo estava falhando. Decidi visitar uma igreja onde as pessoas choravam e oravam. Era a única igreja que se recusava a fazer um pacto comigo e ainda realizava seus cultos. Durante suas orações, meu caroço estourou e fui curado do tumor. Após essa cura milagrosa, desisti de atormentar aquela pequena igreja. Deus não permitiu que meus rituais me curassem para que seu nome fosse glorificado. Mas, para não perder minha alma, Satanás apareceu em meu quarto e disse que me perdoaria pela minha rebelião contra sua autoridade. Fizemos um pacto, e ele prometeu me devolver meus poderes, acrescentando ainda mais força a eles. Dessa vez, Satanás não se materializou fisicamente, mas veio como um espírito. Sempre que ele aparecia para mim, nunca se apresentava como um monstro. Ele assumia a forma de um homem bonito, loiro, de olhos azuis, alto e forte, com uma postura majestosa. Ele chamou minha atenção para uma igreja que não dizimava sua renda para mim. Satanás disse que me daria poder para destruir essas pessoas. Curiosamente,
Essa era a mesma igreja cujas orações haviam me curado e a quem eu devia minha gratidão. Agora, Satanás queria que eu a destruísse. Ele afirmou que eu era seu filho e não deveria permitir que um povo medíocre continuasse a ganhar almas em meu território. Suas palavras encheram meu coração de ódio. Satanás desapareceu, mas a semente do mal foi novamente plantada em mim. Eu queria restaurar minha reputação, e aquela igreja parecia uma ameaça. Desde que fui curado do tumor, comecei a respeitar aquele ministério. Fiquei com medo de enfrentá-los diretamente, então comecei a observar as pessoas da congregação. Descobri que havia um missionário ministrando lá, e a igreja estava crescendo sob sua liderança. O que mais me impressionou foi que ele pastoreava com fervor, fazendo com que todos orassem por 1 hora antes de cada culto. Aquela igreja parecia um exército, liderado por Kenzo Atsushi, um missionário estrangeiro. Congregar ali era muito difícil, e quem não gostava de orar não conseguia permanecer. O pastor Atsushi não aceitava a falta de oração. Deus enviou esse homem capacitado para me libertar das garras de Satanás, e ele demonstrava o poder do Deus dos crentes. Os demônios estavam desesperados. Um deles veio até mim e disse: Os feiticeiros estão começando a ouvir essa igreja. Suas almas não podem ser recuperadas, pois agora pertencem ao nosso rei. Você fez um ótimo trabalho, mas ao trair seu mestre, perdeu sua posição. Ele poderia ter lhe dado um reino, mas sua rebelião custou caro. Essa é a consequência para todos os que traem o mestre. Contudo, ele está lhe dando mais uma chance, e você tem mais poderes agora do que antes. Se trair seu pai novamente, você perderá seu reino e a vida eterna. A maior traição é abandonar seu pai seguindo o Deus dos crentes. Nunca siga o caminho deles. Eles são nossos inimigos. Qualquer bruxo que se converter a Jesus, seu destino é a morte. Precisamos de você. Um missionário chegou ao nosso país e ele está ganhando muito terreno. Muitos o estão seguindo. Os sinais de Jesus o acompanham por onde ele vai. Com medo do missionário mais curioso, eu disse que iria enfrentá-lo para provar que era o feiticeiro mais forte. Nenhum crente jamais havia me derrotado. Estava determinado a descobrir quem era esse homem que fazia os feiticeiros tremerem. O demônio me alertou. Não vá até ele, ou você pode se perder para o Deus deles. Muitos feiticeiros que o encontraram se converteram. Ele fundou uma igreja de madeira, mas para destruí-lo, você deve fazer seus rituais em casa. Nunca vá ao seu encontro. Fiquei perplexo ao ouvir o demônio falando com tanto medo sobre o missionário. Pensei, será que o Deus dele é tão poderoso assim? Preciso investigar mais sobre esse homem. Não posso aceitar que alguém seja mais forte do que eu. Cheio de orgulho, decidi que não permitiria que outro homem tomasse o controle do meu território. Os feiticeiros que se aproximavam dele caíam em manifestações demoníacas apenas por estar em sua presença. Ele estava ganhando as almas que antes pertenciam aos meus rituais. Os demônios, conhecendo minhas intenções, avisaram os outros feiticeiros da minha traição. 2 feiticeiros poderosos fizeram rituais de morte contra mim, e eu fiquei doente. Mas, com meu dom de adivinhação, descobri quem eram os responsáveis. Lancei feitiços de morte sobre eles, e os 2 morreram. Outro feiticeiro se levantou contra mim, e eu invoquei o espírito da morte, que entrou no filho dele, fazendo o garoto matar o próprio pai a facadas. Apesar de ser um traidor para os demônios, eu havia matado 3 feiticeiros. Por que então os demônios não tiraram meus poderes? Descobri que Satanás estava me usando como uma peça em seu tabuleiro, tentando garantir minha alma. Um demônio apareceu novamente, mas dessa vez não para me punir. Ele disse: Seu pai lhe deu mais uma chance. Ele não retirou seus poderes, apesar de sua intenção de trair e ir àquela igreja. Nosso pai sacrificou 3 feiticeiros em seu lugar. Sua alma vale mais para Lúcifer do que as deles. Eu respondi:
Não confio mais nele, fui enganado várias vezes com promessas vazias. O demônio astuto disse: Você desafiou o mestre, mas ele ainda o ama muito. Retruquei: Se ele me amasse, não teria colocado um tumor em mim para me matar. O demônio tentou acalmar minha revolta. Isso não acontecerá novamente. Aproveite essa nova chance. Seus poderes aumentarão se você obedecer. Em uma semana, voltarei para lhe dar novas instruções. Relutante, aceitei e pedi: Ok, então devolva meus poderes. Assim que o demônio desapareceu, senti uma força maligna invadindo meu corpo. Toda a escuridão do meu quarto se intensificou, e meu ser foi tomado por energias negativas. Satanás havia me ordenado a não encontrar o missionário. No entanto, a quantidade de cristãos naquela vila continuava a crescer, o que me perturbava profundamente. Era insuportável ver um estranho ganhando mais seguidores do que eu. Dominado pelo orgulho, decidi medir minha força contra aquela igreja. Nenhum feiticeiro ou cristão havia conseguido me derrotar, mas pela primeira vez fui derrotado por um missionário. Apesar de minha preparação, ele estava coberto pela armadura de Deus, da cabeça aos pés, como um bronze que brilha quando exposto ao sol. A unção de Deus que estava em sua vida me jogou no chão. Fui liberto para a glória de Deus. Foi por meio dessa libertação que comecei a ajudar a obra de Deus. Minha mãe orou por 12 anos pela minha salvação. Ela nunca desistiu e venceu a batalha de joelhos no chão orando. E foi através do ministério de Kenzo Atsushi que eu me converti. Todos tinham medo de me enfrentar. Ele foi o único que conseguiu travar uma guerra espiritual contra mim. Os missionários ganharam muitas almas, mas eles fugiam de mim. O único que me confrontou foi um senhor japonês de aparência humilde, assim como Davi que enfrentou Golias. Davi era pequeno, enquanto Golias era um gigante. Eu era Golias, um gigante na feitiçaria que não acreditava que uma pessoa humilde teria coragem de se aproximar de mim. Ele era baixo em estatura, mas um gigante ungido por Deus e preparado para as guerras. Fiquei curioso para conhecê-lo e fui à igreja para desafiá-lo. Não consegui subjugá-lo, e quem saiu derrotado e envergonhado fui eu. Quando a unção emanou de seu corpo, meu espírito foi arrebatado. Caí no chão da igreja e em segundos meu espírito foi levado para o inferno. Desta vez eu não estava no inferno com meu corpo de carne, era meu espírito. De acordo com a igreja, meu corpo estava congelado sem batimentos cardíacos. A igreja inteira orou para que eu não morresse. Eu já tinha ido para o inferno em um corpo vivo, a primeira vez por ordem dos demônios. Agora eu estava no inferno pela segunda vez com meu corpo já morto. Eu estava no mesmo lugar de escuridão, fogo, enxofre e aflição. Mas agora eu estava sozinho e com medo da escuridão. O calor intenso me sufocava, me tirava o fôlego. Eu estava com medo dos demônios porque minha tentativa de destruir a igreja tinha falhado. Os demônios me pegaram e me levaram ao trono de Satanás. Ajoelhei-me e disse: Pai, perdoa-me. Satanás olhou para mim e disse: Aqui você não pode me desafiar. Eu sou seu rei, e este lugar é meu reino. Eu disse: Lembra, pai, você prometeu que eu reinaria com o Senhor. Satanás riu dizendo: Quão tolos vocês, humanos, são. Achavas mesmo que eu repartiria meu trono com você? Tirem esse verme daqui e deixem-no no calabouço infernal com os satanistas. Aqueles demônios me arrastaram. Fui jogado em uma prisão escura, todos sofrendo juntos. Uma força invisível começou a rasgar meus ossos. Os satanistas gritavam: Mestre, nós o servimos. Não merecemos isso. O Senhor nos traiu. Lamentamos ter servido ao Senhor. Os feiticeiros disseram: Agora sabemos que Jesus é o caminho. Quanto mais eles falavam o nome de Jesus, mais o fogo os queimava e seus tormentos aumentavam. A minha alma se lembrou do Deus de minha mãe. Jesus me salva, o Senhor é a salvação. Um anjo desceu até a prisão onde eu estava e me soltou. Eu estava sem forças para ficar de pé, cansado, sobrecarregado e desgastado. O anjo me pegou nos braços e me tirou do inferno. Glória a Deus, Ele é o Salvador das chamas e do tormento do inferno.
creia nele e seja salvo da condenação. Acordei na igreja. Eu estava inconsciente por 1 hora. O culto terminou 1 hora depois por minha causa. Enquanto eu não acordei, eles não saíram da igreja. Naquela noite, me converti a Jesus e fui para casa. No dia seguinte, não consegui sair da cama, pois um demônio apareceu durante a noite e tocou no meu estômago. Minha mãe, ao me ver doente e sabendo do demônio que veio me visitar, chamou o pastor missionário. Ele veio até mim, colocou a mão na minha barriga. Senti um fogo queimar meu estômago e vomitei a doença. Uma bola de sangue saiu de dentro do meu estômago. Fui curado mais uma vez e o missionário retornou para o seu país. Fiquei enojado com os espíritos que trabalhavam para mim e fiquei muito decepcionado com meu mestre Lúcifer, a quem chamei de pai. Ele havia prometido seu trono para mim, mas me enganou quando eu estava no inferno. Vi vários feiticeiros como eu que serviam a Lúcifer e que agora estão no inferno. Todos eles foram enganados. Isso mexeu com minha mente e comecei a acreditar que eu também tinha sido enganado por esses espíritos malignos. Eu estava convencido de que estava a caminho do inferno por acreditar nas mentiras de Satanás. Minha mãe estava certa. Jesus é o único caminho. Mas o fato de eu não ver Jesus da mesma forma que vi o próprio Satanás tornou minha fé difícil de acreditar se ele fosse real. Eu acreditava nos demônios depois de andar e falar com eles por tanto tempo. Eu vi os anjos de Deus guerreando contra os demônios, mas pensei que eles eram de Lúcifer. Eu não podia seguir um Deus que eu não podia ver, até onde o Jesus dos crentes não havia demonstrado seu poder divino. Eu estava acostumado ao sobrenatural diabólico, falava com os demônios e queria ver se Jesus era real e forte como os crentes dizem. Converti-me a Jesus, apesar de ter uma grande dúvida sobre a sua existência. Abandonei a magia e todo tipo de bruxaria ao descobrir que o diabo é o pai da mentira e do engano. Queria ver Jesus e comecei a fazer propósito de orações. Recebi um convite para pregar na capital Harare. Apesar das minhas dúvidas, fui renovado em paz e transformado. Todo aquele mal de prejudicar as pessoas desapareceu. Peguei meu carro e fui para Harare. Quando olhei para trás, vi uma legião de demônios me seguindo. Eu já sabia que as coisas não acabariam bem. Os demônios não queriam perder minha alma. Olhei e ao meu lado estava um anjo, e no banco de trás um demônio. A legião atrás de mim capotou meu carro 2 vezes seguidas no meio da estrada. Vi meu corpo ferido no chão. Um homem de branco apareceu para mim e disse: Você queria tanto ver o Jesus dos crentes, aqui estou eu pessoalmente, não tema, estou com você. Eu sou uma pessoa real, não sou um espírito, toque minhas mãos. Toquei as feridas e vi que o seu corpo era físico. Ele disse: Diga à minha igreja que eu vivo para sempre. Meus olhos estão nos 4 cantos e vejo o sofrimento do meu povo e a iniquidade daqueles que dizem ser meus servos. Fui eu quem enviou o anjo para tirá-lo do inferno. Também enviei meu anjo para protegê-lo daquele acidente de carro. Não deixei o sêmen do seu pai morrer naquele ritual, para fazer de você o fruto do meu milagre. Não deixarei você morrer. Ressuscitei por sua causa. Enviei meu servo de um lugar distante para libertá-lo. Satanás sabia da sua importância para mim. Ele fez de tudo para torná-lo importante para os planos dele. Permiti que tudo isso acontecesse com você para prepará-lo no meu caminho. Dei a você a conhecer o mundo das trevas para que você saiba quem são seus verdadeiros inimigos espirituais. Agora prepararei sua vida para lutar contra os inimigos que revelaram tantos segredos ocultos para você. Você sabe como os demônios agem e sabe como lidar com eles. Eu o escolhi desde o ventre de sua mãe para libertar as almas que são escravas de Satanás. Jesus pegou minha mão e subimos para o céu. Chegamos perto do rio da vida. Jesus disse: Você precisa estar limpo. Antes de você nascer, meu servo, o sêmen do seu pai foi ritualizado antes de ser introduzido no ventre da sua mãe. Você foi oferecido no ventre a Satanás. É por isso que Satanás lhe deu tanta autoridade e poder do inferno desde que você era criança. Você se tornou um instrumento de demônios. Uma carga inteira de energia satânica que está sobre você tornou difícil para você acreditar em mim. Para sua salvação,
Hoje eu removo as escamas dos seus olhos. Eu faço de você minha propriedade. Eu tenho um plano em sua vida. As águas deste rio da vida purificarão seu corpo, alma e espírito, e uma nova criatura nascerá. Ao mergulhar naquelas águas, começou a sair do meu interior água suja que fluía de mim. Toda a minha amargura e pecados foram tirados. Saí da água em um novo homem. Então Jesus me levou para o ar na imensidão do universo, onde os anjos travaram uma batalha pela minha alma. Eu estava feliz ao lado de Jesus. Lamentei não ter escutado minha mãe. Quanto tempo perdi sem servir ao meu Deus. Jesus disse: Satanás prometeu a você um reino no inferno. Ele não pode dar o que não lhe pertence. Esse reino no inferno é temporário. Em breve, Satanás será lançado no lago de fogo como uma pedra atirada no rio. Eu posso dar a você uma herança eterna. Jesus me levou ao céu e disse: Olhe para os santos e veja que cada um herdou uma parte de sua herança aqui no paraíso. Eu vi grandes casas, e cada casa tem seu morador lá dentro. Só de pensar que eu poderia perder tudo isso porque fui rebelde, doeu minha alma. Eu estava maravilhado com aquilo tudo que vou herdar em breve. Uma herança de luz, diferente da esfera de trevas que Satanás me prometeu. Jesus me mostrou a vida de Satanás antes de sua queda. Na visão, vi como ele brilhava como uma estrela. Seu corpo estava cheio de pedras preciosas. Ele era como um príncipe de grande beleza e governava a terra que estava cheia de pedras preciosas. Alguns dos anjos da terra eram governados por ele. Da terra aos céus, havia muitas estradas que davam acesso às regiões celestiais. Lúcifer era como um príncipe da terra. Ele tinha acesso ao céu. Era um governante dos tesouros da terra. Vários anjos o seguiam como uma autoridade. Um querubim-chefe e inteligente na administração do reino de Deus na terra. Deus confiava muito neste querubim. Na visão, não vi seres humanos, apenas anjos, animais e outros seres celestiais. O trono de Lúcifer estava na terra, e o trono de Deus no céu. Lúcifer queria que seu trono ficasse nas alturas do céu igual ao de Deus. Seu orgulho e ego inflamaram seu coração. Lúcifer queria ser Deus e estar com seu trono nos reinos celestiais. E ele foi derrubado com a terça parte dos anjos que o seguiram. Ele conseguiu enganar os anjos com suas artimanhas, e juntos eles foram derrubados. Onde a terça parte dos anjos caiu, foi transformado em caos e destruição. Esses anjos estavam em uma esfera espiritual simples, que não é o Jardim do Éden. Deus ainda não havia criado o homem e o Jardim do Éden. Só posso relatar que a terra era adornada com pedras preciosas. Quando os anjos caíram na terra, tudo foi destruído. Pareciam meteoritos caindo na terra. Irmãos, não estou dizendo que depois dessa visão vocês têm que pregar isso na igreja. Preguem somente até onde a Bíblia ordena. Falo sobre essas visões quando relato meu testemunho. Nas minhas pregações falo somente onde a Bíblia ordena para não causar debate. Na outra visão, Deus havia recriado o mundo que estava coberto de água e sem forma. Deus não permitiu que os anjos caídos entrassem no mundo recriado. Eles estavam em outra esfera espiritual na parte do universo. Eles não podiam entrar no globo terrestre porque eram maus. Somente os puros que entraram no Jardim do Éden foram permitidos. Esses anjos guardavam o jardim, assim como Lúcifer guardava a montanha de Deus antes de sua queda. Lúcifer possuiu a serpente para entrar no jardim e enganou Eva. O Senhor Jesus disse que permitiu a entrada de Lúcifer no jardim para testar a fé de Adão. Hoje entendo que tudo é permitido por Deus para testar nossa fé. Quando o diabo tentou Jó, ele primeiro pediu permissão a Deus. Fiquei tão deslumbrado com essas revelações que me ajoelhei diante de Jesus. Eu disse: Senhor, perdoa-me. Eu sei que não mereço o teu perdão. Matei muitas pessoas com a minha magia. Envergonhei o teu nome e muitos morreram pelas minhas mãos que poderiam estar ganhando almas hoje. Jesus olhou para mim e disse: Minha graça apagou as suas transgressões. Agora vá e salve seus amigos que estão na bruxaria.
Não os deixe ter o mesmo destino de Satanás, que é o lago de fogo. Liberte-os do caminho da mentira. Eu disse: Senhor, serei fiel a ti. Libertarei os prisioneiros em teu nome. Todo o dano que causei em teu reino, trabalharei em tua obra para restaurar até os últimos dias da minha vida. Vou ganhar mais almas para o céu do que consegui para o inferno. Ao terminar de falar estas palavras, meu espírito desceu à terra em alta velocidade. Quando acordei, estava no chão. Naquele mesmo dia ganhei muitas almas. Quero agradecer à minha igreja que me ajudou a registrar este testemunho. Que esta gravação alcance o mundo inteiro, salvando vidas e alertando os irmãos sobre o perigo do mundo tenebroso das trevas. Não brinque de ser cristão. O diabo não vai brincar quando for recolher sua alma. Não subestime o pecado e a vaidade deste mundo que pode levá-lo ao inferno. Este mundo é traiçoeiro. Pode derrubar qualquer cristão se ele não vigiar. O poder das trevas é terrível. Se pensas que só porque você é um cristão, você pode lutar contra os maiores feiticeiros, você está colocando sua vida em risco. Sem oração, não há preparação para um confronto. Sem santidade, não há revestimento das armaduras de Deus. Sem renúncia, não há como ir para a batalha. Que a paz de Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos os irmãos. Amém. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.